Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite para quem nos vê e nos ouve depois. Boa madrugada para quem estiver ouvindo de madrugada. Gente, só um adendo. Se eu esquecer, eu ficar meio lenta hoje, é porque eu tomei a vacina da AstraZeneca, não estava acostumada, tinha tomado 3 doses da Pfizer e estou lerda hoje. Isso me irrita, mas não tem como lutar contra. Está começando mais um episódio do nosso podcast Café com Low Carb. E hoje vamos falar sobre Disciplina. disciplina. O nome do nosso episódio hoje é 5 passos para desenvolver a disciplina. Bom, quer começar, Isadora? Eu trouxe essa ideia da disciplina justamente porque é uma habilidade a ser desenvolvida por todas as pessoas, voltado para aquilo que a gente quer. Então, os últimos tempos eu ouço muito assim, ouço não, né? Eu leio nas caixinhas de pergunta. Eu queria ter disciplina, eu não tenho disciplina, como eu faço para desenvolver disciplina? A primeira coisa que eu queria deixar registrado é que todo mundo tem disciplina. E eu vou provar. Você tem que pagar, a gente falou disso no episódio passado já. Sim. E quando a gente tem que pagar um boleto, significa que a gente tem que trabalhar. E você vai trabalhar independente do frio que tá lá fora, por exemplo. A gente tá aqui hoje, por trabalhando. exemplo, é um dia que tá bem frio. 10 e aí, graus lá fora. Exatamente. Como que a gente ensina? A gente ensina disciplina, sendo exemplo. Então, a gente tem aqui liberdade total para falar, não, eu vou ficar em casa hoje. E fazer, Valentim não precisa ir para a escola, filho, tá frio. Eu não posso ensinar isso para ele. É pelo contrário, coloquei a roupa, mesmo aqui podre da vacina. Eu vou para academia, você vai para a escola e assim sucessivamente. E assim a gente cria disciplina. Então, a disciplina, ela é dolorida, mas pior do que a dor da disciplina é a dor do arrependimento de não ter feito. Então, a gente começa criando disciplina quando a gente aplica sabendo aquilo que a gente quer fazer. Então, é um ponto. É meio que trocar as recompensas imediatas pelas recompensas a longo prazo. Exatamente. Então, assim, todo mundo sabe que eu tenho propósitos aqui na corrida. Pô, que legal, eu gosto de evoluir. Se eu não fizer um treino, é um treino a menos e ponto final. Minha performance não vai ser a mesma. E ponto final. Se eu fizer o treino, ainda que um bagaço como o dia de hoje, e eu fizer o meu melhor, significa que eu executei aquilo que tinha que ser feito. Então, assim, e eu não concordo com a frase de que criança faz o que quer e adulto faz o que é preciso. Porque as crianças fazem o que quer quando os seus adultos fazem o que quer. Quando a gente é exemplo dos filhos e fala, não, eu preciso fazer e tenho que fazer e ponto final, mesmo que eu não goste, os seus filhos, as crianças das quais te olham como exemplo, vai fazer também o que tem que ser feito. Então, o Valentim já por 2 dias, por causa do frio, a gente sabe que ele não quer acordar. A gente sabe que ele quer ficar em casa, que ele fala, não quero ir pra escola. Depois da roupinha pronta, depois que ele coloca a touquinha, tava todo feliz lá, chamando a gente para sair. Então, ele já entendeu que tem que ir, ponto final. Então, esse negócio de criança faz o que quer e adulto faz o que é preciso, pra mim é balela. Beleza. E o pessoal que tá em casa agora, você colocou números nesse episódio, escreveu 5 passos para desenvolver a disciplina. Então, agora o pessoal quer números. Então, vamos lá. Para você que vai anotar, para quem não for anotar agora, preste atenção que funciona na fluidez. A gente anotou aqui para eu não perder a ordem cronológica. Então, quando eu falei que todo mundo tem disciplina, a gente só aplica ela para o lugar errado. E por que a gente faz isso? Passo 1. Você não tem objetivo claro. Então, é muito fácil a gente encontrar pessoas que falam assim, eu quero ganhar mais. Mais quanto? A partir de quando? Como você vai fazer isso? Isso é clareza. Eu quero emagrecer. Quanto? O que você vai fazer de diferente do que você tem feito? Então, ter o objetivo claro é muito palpável. Então, eu costumo dizer assim, você consegue enxergar o objetivo se ele estivesse na sua frente? Então, é o caso do emagrecimento. Eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer é muito vago.
Você vai conseguir enxergar? Eu quero emagrecer? Não. Eu quero ter 58 quilos. Você consegue enxergar? Consegue. Você vai subir na balança e consegue enxergar. Então, ele tem que ser palpável. Então, se ele não for palpável, você não consegue ter clareza. E aí, você faz qualquer ação. Se você tem certeza daquilo que você quer e tem um direcionamento, pronto, você vai voltar as suas ações para aquilo que você quer, porque está claro para você. Do contrário, não tem porquê. É a mesma coisa vestibular. Vou dar um exemplo mais claro ainda. Deixar tudo com clareza aqui. Então, imagina o vestibular. Você vai prestar vestibular. Para que curso? Ninguém chega e vai, vou prestar vestibular e a nota que der e o curso que der. Não, você tem que ter um direcionamento. Vou prestar vestibular para medicina. Já sei que vou ter que trabalhar muito para conseguir essa vaga. É assim que funciona. Então, tudo na nossa vida tem que ter um objetivo. Não importa o que você vai fazer. Eu vou trabalhar mais. Mais quanto? Por que você vai trabalhar mais? Para que você vai trabalhar mais? Você vai trabalhar mais na mesma empresa ou você está fazendo renda extra? E assim sucessivamente. Tem que ter. O passo 1 é ter o objetivo claro, porque todo mundo tem um objetivo muito abstrato. Tem que materializar ele na tua frente e mentalizar ele para você saber se ele é palpável ou não. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Já dizia Lewis Carroll. O Lewis cara que Carroll. criou lá. Gente. Alice no País das Isso aí. Maravilhas. Bom, e agora que você já definiu esse objetivo, você faz o quê? Pequenas metas, a divisão desse objetivo. Então, é muito difícil para quem está na obesidade, falo por experiência própria, olhar para um número da balança. Pô, eu tinha 96 quilos, eu queria ter 70 na época. E aí você fala, eu preciso perder 26 quilos. 26 quilos era um número muito assustador. E eu olhar e falar, meu Deus, como eu vou fazer isso? Ninguém perde 26 quilos. Essa é a questão. Você começa gradativamente, de grama em grama, de quilo em quilo, e somados esse processo, você chega no objetivo final. Então, o segundo passo é pegar esse objetivo grande que você tem e estratificar ele naquele tempo. Então, e não é um tempo assim, daqui 5 anos, esquece isso. Daqui para o próximo mês, o que eu preciso fazer? Qual vai ser a metinha dessa meta grandona que você colocou, que se você atingir, você sabe que você está no caminho correto. Isa, eu quero eliminar 10 quilos, então daqui 1 mês eu tenho que estar 9 quilos no meu passo, e no próximo mês, 8. Então, você quer eliminar 1 quilo por mês. Beleza. Tem 4 semanas no mês. Você vai dividir esse 1 quilo em 4 semanas. E assim você vai fazendo sucessivamente. Então, se você for estratificando essa metinha, fica mais simples. É a mesma coisa para quem vai estudar para um vestibular ou um concurso público. Você vai pegar e vai falar, a minha meta é passar nesse vestibular ou nesse concurso. Eu quero essa vaga. O que você precisa fazer? Até a vaga é um processo. Quanto tempo você tem até a prova? Vamos supor, 6 meses. Em 6 meses, qual é o edital? O que você vai estudar? Aí você pegou o edital, tem lá 10 matérias. Dessas 10 matérias, você em 6 meses, quais são as que você precisa estudar mais? Quais são as estratégias que você vai utilizar? Quantas matérias você vai estudar por dia? Então, você vai encaixando como se fosse uma pecinha de Lego mesmo. Você vai encaixando até que tenha a imagem por completa. Então, todas as vezes que você tem um objetivo claro, você vai pegar esse mesmo objetivo e vai dividir ele nesse tempo aí. Tempos pequenos, porque nosso cérebro precisa de recompensas rápidas. Então, se eu quero 1 quilo naquele mês a menos, eu tenho que ter 250 gramas a menos na próxima semana. E assim, eu vou tendo objetivo claro e recompensa rápida. Objetivo claro e recompensa rápida. Opa. E assim você vai fazendo com que se aproxime mais do objetivo maior e não desanime. É assim que funciona. E como trabalhar não frustração caso a pessoa não consiga alcançar esses primeiros 250 gramas. Princípio da autorresponsabilidade. Se você não alcançou aquela pequena metinha que você tinha lá no teu objetivo daquela semana, por exemplo, é porque alguma coisa você deixou de fazer, ou perdeu o foco, ou desviou a atenção. Então, no caso da alimentação, a gente sabe que a alimentação ninguém vai, tirando atletas olímpicos, enfim,
Ninguém vai viver 100% aquilo. Então, você tem que ter planejado a tua furada. Pô, eu sempre falo sobre refeição livre. Planeja a refeição livre naquela semana, porque isso vai fazer com que você não tenha mais refeições livres e se sabote. Ai, nossa, mas eu tomei só um café com açúcar. Será que foi só um mesmo ou você até perdeu a conta porque você está habituado a fazer aquilo? Então, isso é uma métrica boa. Planejei a minha semana, tenho minha refeição livre. Pô, fiz mais que uma refeição livre. Pode ser que eu não tenha o resultado que eu quero. E aí, quem não teve o resultado? Você. Quem deixou de agir ou agiu em excesso? Você. E assim sucessivamente. Beleza. O terceiro ponto que a gente anotou aqui na lista foi alinhamento de valores. Quer falar um pouco sobre isso? Terceiro passo aí para a pessoa, porque já passou da metade. É isso aí, já chegou. Alinhamento de valores. Primeiro a pessoa precisa entender o que são valores na vida dela. Quais são os valores, os 3 principais valores que norteiam a tua vida? Todo mundo tem. Não importa se vai ser, sei lá, eu não tenho filho, vai ser dinheiro. Não importa. É o teu valor, ponto. Sim. Ninguém tá aqui para julgar quais são os valores que te norteiam. Mas você precisa ter claro. Então, eu tenho um valor muito claro, que é o valor família e o valor saúde. Então, saúde primeiro e depois família. Por quê? Porque se a gente não tem saúde, você não aproveita o seu tempo com a família. Então, na minha cabeça, isso é muito claro. Só que para eu ter saúde, eu tenho que continuar me alimentando bem, eu tenho que continuar fazendo minha atividade física. E para eu ter um tempo de qualidade, não ficar doente próximo da minha família, isso é uma congruência. Então, os valores estão alinhados àquilo que eu quero. A corrida vai me trazer mais saúde se eu fizer tudo certinho? Sim. Vai. Legal. Então, tá alinhado aos meus valores? Tá. Então, mas você sai para treinar e fica longe da família. Isso não é um desalinhamento? Não, porque se eu saio para treinar e eu ganho saúde, consequentemente, lá na frente, pensando a longo prazo, a probabilidade de eu ficar doente é menor. Então, se eu venho numa vida de estilo saudável, eu ganho tempo de qualidade com a minha família. E assim sucessivamente. Beleza. E aí, chegamos no Quais quarto são os seus passo. valores? Os meus valores? Família, saúde, família e trabalho. Joel J. Nunca inverta a ordem. Tem alguém te copiando aqui. Ele que me copiou. Ponto número 4, que seria traçar um plano. E aí a gente entra meio que na história lá do Pink Cérebro, que eles ficam sempre tentando traçar um plano pra dominar o mundo. Gente, tem gente que vai ouvir a gente que nem sabe o que é Pink Cérebro. Verdade. Olha lá, o Piai tem a camiseta, mas nem sabe o que é direito, gente. Meu Deus. A gente tá ficando velho. Não é da sua época, você já pegou atrasado. Você já pegou, tipo, o replay, né? Já peguei. Eu peguei no finalzinho. Pink Cérebro era muito bom. Sou muito Alicia. Mas vamos lá. Traçar um plano. Ter um objetivo. Ok. Você agora dividiu o seu objetivo. Certo. Você alinhou eles aos seus valores? Bem. Perfeito. Como você vai fazer? É o como. Então, você respondeu o que, você respondeu por quê, e agora você vai... Quando, e agora você vai responder o como. Então, o como você vai fazer para chegar no objetivo. Você precisa saber. Então, eu vou começar a low carb. Legal. Então, o que você vai fazer agora a partir disso? Eu preciso fazer uma lista de compras. Eu preciso estudar sobre isso. Eu preciso saber sobre receitas low carb. Então, isso é o seu plano. É como você vai fazer. É tão simples quanto isso. Você saber como fazer qualquer coisa. Então, você traça se você for uma pessoa que necessariamente precisa escrever, o plano tem que ter isso visualmente, ok, escreva. Na PNL, na programação neurolinguística, a gente fala que tem, né, dentro desses estudos, 3 tipos de pessoas que têm preferências de comunicação diferentes. Então, nós temos a pessoa sinestésica, aquela que precisa pegar nas coisas. A gente fala, nossa, esse parece povo que a pessoa chato, de né? touch. Fica te encostando, né? A gente tem as pessoas visuais. Então, eu sou uma pessoa muito visual. E como a gente percebe isso? Quando eu falo para assim, olha, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Veja bem. Então, isso já me denuncia que eu sou uma pessoa visual. E a gente tem as pessoas auditivas. Então, como que isso funciona? O meu canal de preferência e aprendizado melhor é o visual. Então, eu tenho que escrever. Eu tenho um pouquinho aí da parte sinestésica, mas eu tenho que escrever para ler
visualizar aquilo que eu tô aprendendo. Então, eu sou a pessoa que tem que escrever o plano. E não adianta escrever no bloquinho do celular. Aquilo tem que estar escrito e tem que estar à minha vista o tempo todo. Então, se você é como a minha pessoa, escreva seus planos, deixa na geladeira, deixa uma foto daquilo que você quer na geladeira. Faça essas visualizações com frequência. Para quem é sinestésico, escrever também funciona. Então, você acaba usando 2 tipos de canal de comunicação próprio. E quem não é, grave o áudio e ouça os próprios áudios, porque você vai fixar melhor. Então, eu aprendo muito com música. Então, mande áudio para você mesmo. E assim sucessivamente também. Tá. Aí a pessoa traçou um objetivo, certo? Sim. Depois ela dividiu esse objetivo em pedaços, em partes menores. Jack Stripador. Depois ela alinhou os valores junto a esses objetivos e agora ela traçou um plano. Acabou, né? Ela pode... Agora tá tudo solucionado, chegamos no quinto ponto, que é onde o pessoal amarela. Que é o ponto mais importante, porque não adianta fazer os outros 4. Exatamente. Não adianta nada você escrever, você saber, e não executar. Então, o plano 5 é o mais difícil, é a execução. Só que mais difícil que executar é olhar o teu objetivo e não fazer. É você saber que dependia de você e você não fez. Então, ao mesmo tempo que executar é difícil, colocar as coisas em prática realmente são difíceis. Então, por que tem muita gente de sucesso que a gente vê que são aquelas pessoas, elas pensam e agem, elas mal fazem planos. Os planos, na verdade, são construídos ao longo da jornada, porque são pessoas de execução. Então, a gente vê aí, aqui nós temos em comum, somos um pouquinho fanáticos por Flávio Augusto. Para quem não sabe, é o fundador da WhatsApp. O cara é a pessoa que a gente olha, ele faz, tem um plano, pum, executei. Tem um plano, pum, executei. E não são tão comuns assim a gente ver essas pessoas. Então, a maioria das pessoas começam, até executa, mas é difícil continuar. E aí vai embora. É onde mata a disciplina. Se você vai até o ponto 5, começa a executar e abandona, você não é uma pessoa disciplinada, você é uma pessoa procrastinadora. E aí o procrastinador nada mais é que aquele que podia fazer agora, mas deixou para amanhã. E esse amanhã nunca chega. E aí também é o cara do vitimismo, que vai falar, mas eu não nasci para isso. Com fulano dá certo, comigo não. Você deu certo por causa disso, daquilo outro, mas não fez. Então, um exemplo das nossas execuções aqui, vou dar o nosso exemplo, né? Vou puxar a sardinha para nós aqui. Essa questão do podcast. A gente não tem um estúdio. Não. A gente não tem os melhores equipamentos, mas a gente faz. Porque o mais interessante aqui não é só o visual, o vídeo que vocês estão assistindo, o canal grande no Spotify. Não, foco nada é o disso. conteúdo. O foco aqui é o conteúdo. Então, era colocar para fora aquilo que a gente sabe fazer. Então, foi o princípio de execução. E, às vezes a gente tá tão atolado de trabalho, vamos cancelar? Não, a gente tem que fazer. Então, é o princípio da disciplina aqui. Perfeito. Esse exemplo aí é realmente... O exemplo de eu tô me achando agora, nesse momento. Não, a gente faz o que precisa ser feito, como você disse, né? É fácil? Não é. Exatamente. Não é fácil. Mas precisa ser feito, né? A gente quer espalhar a mensagem e melhorar a vida das pessoas, a gente precisa fazer isso aqui, então a gente faz. E por que fazer um podcast, por exemplo, entrando nessa parte da disciplina que eu falei? Eu vou trabalhar com pessoas que são visuais, porque elas podem assistir ao vídeo. Sim. Eu vou trabalhar com as pessoas que são auditivas, porque elas podem só escutar. E muitas das vezes eu trabalho com a pessoa sinestésica, porque ela escreve pra gente. Então, eu acabo usando várias... todas as pessoas. Exatamente, usando várias vias aí de comunicação com vocês. Então, pra gente, esse processo foi importante. Não é fácil, mas a gente executa. A gente tinha um plano, tinha um objetivo, que era montar o podcast. O que a gente precisa fazer? Dividiu ele em objetivos. O que a gente precisa? Traçou, tá alinhado o nosso valor dentro do trabalho? Que é espalhar a mensagem e comunicar mais pessoas? Sim. A gente vai espalhar a mensagem de saúde? Ok. Saúde é relativamente um valor nosso? Tô mostrando para vocês aqui na prática. Então, alinhou valores, tinha objetivos, separou objetivo, traçou o plano. Qual era o plano?
o que a gente precisa, como a gente vai fazer. A gente precisa de equipamento? Qual equipamento que a gente já tem? O que a gente vai precisar adquirir? Como a gente vai fazer? Quem vai ser a pessoa que vai fazer? Então, a gente foi respondendo essas questões e aí colocou uma data. E isso é extremamente importante. Vai ser um plus para vocês. Coloque data naquilo que você quer. Então, a gente até chegou a adiar 2 vezes a data, porque a gente precisava terminar de alinhar algumas coisas, porque sem o equipamento aqui não dava para começar. Então, sem algumas coisas não dava para gravar. Mas a partir do momento, tem tudo, por que a gente não vai gravar? Então, esse é um ponto. E desde então a gente mantém a consistência e toda segunda-feira o episódio novo tá saindo. Exatamente. E vocês têm que ouvir todos. Isso aí. Se você não ouviu ainda, comece. Exatamente. Maratone os nossos episódios. Só colocando um adendo aí na parte de execução, após a execução não criaria nenhum 6º passo, mas dentro de execução acho que vem outra parte importante para as pessoas, que é analisar e mensurar o resultado que ela está tendo para saber a direção que ela está indo. Então, por exemplo, falando dessa parte de emagrecimento, se você vem executando os planos, acho que é importante você subir na balança, ver o resultado ali, para você saber tirar as medidas, tirar as fotos, que nem sempre a balança vai dar o resultado que você quer. Perfeito. Mas as medidas pode ser que te dê. E se não está alcançando o resultado que você quer, você pode estar exagerando em algum ponto, ou está faltando outro, você ir fazendo ajuste. Essa parte de mensuração de resultado é muito importante. Exatamente. E você quer deixar mais alguma mensagem para o pessoal? Olha, eu acredito... Olha o visual de novo. Eu acredito que é apenas essa parte de execução. Você tem tudo o que você precisa para começar. Começa. Não é fácil, tem hora que a gente vai dar vontadezinha de procrastinar. E tenha algo que você também consiga materializar um valor mais importante para você. Então, eu tenho, por exemplo, um colarzinho que eu não tô com ele aqui agora, da foto do Valentim. E quando, tem dia que não é um dia fácil, tem dia que às vezes a gente que produz muito conteúdo, dá muita cara a tapa na internet, não tem vontade de continuar. Isso acontece com todo mundo. E aí era segurar aquela âncora e falar, não é só por mim que eu tô aqui. Então você continua. Então ter isso em vista é você conectar o valor automaticamente só de olhar um objeto. Então tem esse objeto aí que materializa o seu valor sempre. Beleza. Mais um outro plus, adicionando mais um ponto aqui. Dentro de tudo isso que a gente estabeleceu aqui, a Isadora falou de como, falou de quando, falou de onde, e outro ponto importante que acho que é bom adicionar é o quem, certo? Certo. E quem vai conseguir te ajudar a alcançar esses objetivos, a traçar esses planos. Então, por exemplo, se você quer emagrecer, quer buscar conhecimento sobre a low carb, que foi um dos pontos aqui que a gente citou, pode procurar o quem também, porque isso faz as pessoas cortarem caminho e agilizar o aprendizado. Ganha tempo. Isso, exatamente. E sobre conteúdo de low carb, sobre receitas, sobre tudo, não tem um quem melhor do que @euisadomingues para vocês acompanharem no Instagram. Isso não foi um public post, ela não me pagou para isso, tá? Podem ficar tranquila. Mas com propriedade de causa, acredito que você faz um excelente trabalho, então se vocês querem saber o quem é ela. Só vem, gente. Só vem que eu tô preparada. Perfeito. Pra te ajudar. Então é isso. Já deixei tua rede social, mas deixa de novo. Eu tenho bastante conteúdo em todas as redes sociais que vocês colocarem. Isa Domingues, vai aparecer minha cara lá. Então, do LinkedIn ao YouTube, estarei lá. Então, beleza. Para quem quiser me seguir, @eucarlos.castro. Vocês me acham lá também. Também acho, Isadora. E agradecer aqui ao nosso ilustre e querido produtor, PI Produções. Porque a gente pode não ter a melhor mesa, nem o melhor microfone, mas o melhor produtor... A gente tem. A gente tem. Hoje ele tá rasgando elogio, gente. Deve querer alguma coisa. PI, cuidado.
que eu não vou pagar eles essa semana. Essa semana vai ser no amor. Então é isso aí. Agradecer a presença de todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.